epidemia, né? Eu acho que ela tem implicações assim, interessantíssimas de direito, em todas as áreas do direito, trabalhista, privado, interno, internacional, público, interno, internacional, direito internacional, né? Você está vendo um esfacelamento das regras de solidariedade na União Europeia. Fronteiras sendo fechadas sem uma coordenação entre os países, né? Planos emergenciais que demandariam uma resposta comum também sendo tocados sem nenhuma coordenação, e isso numa instituição que é, sem dúvida nenhuma, mais bem sucedida da história da humanidade. A gente ainda não tem dados para saber qual vai ser o cenário. A gente não sabe se vai morrer 0,5% ou 0,1%, faz toda a diferença do mundo. As pessoas estiverem mais calmas vão ver que mesmo 0,5% é um número brutal, sem dúvida nenhuma, mas de repente é inferior aos custos econômicos que vão se refletir em vidas pouco tempo mais à frente, né? E esquecendo, obviamente, de aspectos relevantes, que a tuberculose mata 1,5 milhão por ano, preponderantemente pobres, que a malária mata 700 mil, que a própria gripe mata 600 mil, que acidente de veículo morre milhões por ano no mundo inteiro, e ninguém para de dirigir automóvel por causa disso. Então, assim, me parece que essa resposta pode ter duas explicações. Uma explicação social, sociológica, ou seja, como é democrático, o coronavírus é democrático, afeta ricos e pobres, aí o negócio se parou. Quando só afeta pobre, quando você pode controlar e permitir que só afete pobres, o negócio não para. Depois pode ter também um aspecto biológico, né? As pessoas podem ter impressas no seu gene o medo de pandemias. A gente tem medo de cobra e aranha, isso é sabido porque ao longo das gerações isso foi sendo a forma como se deu por seleção natural, algo mais sofisticado que ainda não sabemos, mas isso virou um fato. A gente tem medo porque a cobra pode te matar, então você tem medo de cobra previamente. Talvez epidemia, pandemia também seja por aí. Existe alguma coisa que estalhe as pessoas fiquem em pânico. Na verdade, assim, eu acho que a gente sabe de casos específicos. Petrópolis foi citado erroneamente até pelo presidente da República, em vez de falar Petrópolis, falou Teresópolis, mas foi citado como um município que teria tomado uma atitude que teria ferido, obviamente, a nossa instituição maior, que é a Constituição. Ou seja, o prefeito não tem a capacidade, não tem a competência, melhor dizendo, para determinar se uma pessoa pode ir e vir. Isso, obviamente, demanda uma dimensão de autoridade muito superior. Até porque também isso pode ser questionado até a própria eficácia disso. Obviamente que uma coisa é você colocar na entrada da cidade pessoas instruindo as pessoas que estão entrando, como hoje, por exemplo, eu vindo a Petrópolis, tinha lá uma policial militar que me perguntou de onde eu vinha e passando orientações, se eu está com febre, não tá? Isso é uma coisa. E não foi isso que apareceu na televisão e, obviamente, isso é muito ruim, porque isso é um exemplo concreto daquilo que eu falei. No final das contas, a gente vai ultrapassar o coronavírus, como ultrapassamos epidemias provavelmente até maiores do que essa. Estou falando, obviamente, em escala de séculos e no mundo inteiro, mas vai ficar com sequelas econômica, mental e social, sem dúvida nenhuma, e a social refletida nessas regras que organizam as nossas relações sociais. E a regra maior é essa, é a Constituição. Ou seja, se eu estou se eu estou doente com uma doença facilmente transmissível, obviamente tem que ficar confinado em algum lugar. Mas a questão não é essa, a questão é quem tem competência para isso. E outra coisa, aplicar essa lei, essa ideia, mais que uma ideia, esse protocolo de forma abstrata e generalizada, isso e sem ter a competência para isso, porque essa questão das competências é muito relevante, porque de repente, de uma hora para outra, o prefeito, sei lá, pode decidir qualquer outra coisa em matérias que não são de sua competência, e isso é muito problemático. Uma decisão negativa de não interferir no ir e vir, na esfera competente, que me parece seja federal, houve uma decisão contrária e com a ausência de competência de bloquear. Ou seja, eu não vejo da parte da autoridade federal
nem se pensando no que está se colocando hoje, que existe um conflito interno na União em relação ao ministro da Saúde, em nenhum momento se falou em limitar deslocamentos, até porque isso tem uma implicação enorme, até para a própria saúde pública. Tem muita gente, por exemplo, que já faz diálise, que mora em Paraíba do Sul, vem fazer diálise em Petrópolis, ou alguém que tem alguma doença aqui em Petrópolis e vai fazer algum tratamento no Rio. Né? E esse bloquear, por exemplo, transportes de Uber, de táxi, sair daqui, ônibus que não tem, essas pessoas são como transportadas para esses locais? Quer dizer, então assim, toma essa decisão, né, na calada da noite, praticamente eu vou tomar uma decisão, as pessoas ficam obviamente animadas com isso, mas é uma decisão que ignora preceitos legais que estão aí não à toa e ignora a realidade, que existe uma complexidade muito maior e isso pode trazer então assim, problemas muito mais sérios do que o próprio coronavírus. Então assim, sem dúvida nenhuma pode existir um desejo, vamos partir do pressuposto da presunção da boa-fé. Né? Vamos esquecer que esse ano é ano eleitoral. Nesse sentido, vamos partir desse pressuposto, a boa-fé é o cara vai lá, vamos parar aqui, vamos tentar organizar. Mas não foi isso que foi, obviamente, noticiado em toda a imprensa, e nacional, inclusive. Mas isso assim, os exemplos estão se multiplicando no mundo inteiro. Na Argentina, tem cidades lá na região urbana de Buenos Aires que estão bloqueando as estradas com entulho. Os caras bloqueiam a cidade com entulho. Ninguém entra, ninguém sai. Você vê até que ponto se chega essa questão. Então, assim, voltando à questão jurídica e as implicações, como eu já falei, ou seja, vamos ter, sim, um continuar de perda de institucionalidade no país. Quando as leis não são cumpridas pelas próprias autoridades, e isso, inclusive, publicizado como se fosse algo positivo, você imagina depois o que vai sobrar. Um advogado que trabalha na Pricewaterhouse e ele justamente colocando que a Price já está se preparando porque existe como até os escritórios de advocacia todos, né, vai existir uma demanda gigantesca de renegociação de dívidas, de empresa entrando em falência, recuperação judicial, quer dizer, isso aí vai ser um estouro. Fora questões corriqueiras, de negociação de aluguel, renegociações mais variadas em todos os níveis. Talvez até muito mais no nível de pequenas e médias empresas, porque aluguel, funcionário, questões trabalhistas, legislação trabalhista passada agora, toque de caixa, como é que isso vai ser depois no tribunal, os tribunais vai ser interpretado. Então, assim, havia uma explosão de demandas judiciais. Isso é problemático porque me parece que a gente vai ter que tentar regrar isso extrajudicialmente, porque os tribunais não vão dar conta. Né? Você imagina a gente aí com 2, 3 meses de suspensão, tudo parado, a máquina quando volta vai voltar funcionando muito devagar, a máquina do judiciário, e depois com uma demanda de 10 vezes superior ao normal, se não mais. Eu acho que a gente não tem noção. Então, assim, então vai demandar dos auditores, de advogados, um esforço enorme. Mas a questão então vai haver muito trabalho, mas como é que vai estar a economia? Quer dizer, como é que vai se pagar isso? Né? Porque a gente vive um momento de interrupção de produção. Nós não temos um problema de falta de dinheiro no bolso. Ou seja, a gente começa a ter um problema de falta de produção. Não adianta você botar todo mundo em casa. Depois de 3 meses você começa a não produzir comida, não adianta você jogar uma mala de dólar na rua, porque aquele dólar não compra nada, se você não tem a comida que foi produzida. Então a gente não vive um problema só de demanda, de baixa demanda, a gente vai ver um problema de oferta para todas as áreas, no mundo inteiro. Então esse problema é muito sério. No imediato, obviamente, existe para as pessoas que vivem do seu trabalho diário, ou seja, o cara ganha hoje e compra comida amanhã, esse sim tem um problema de falta de recurso. Mas uma quarentena muito estendida, e aqui não estou entrando no mérito de se discutir se a quarentena é boa ou não, né, se é a melhor estratégia ou não, apesar de ter uma ideia clara a respeito, mas independentemente disso, nós vamos ter um problema que não é só de demanda, é de oferta de produtos. Você não tem oferta. O serviço que hoje nós estamos deixando de fazer, a gente não vai fazer amanhã, porque o dia tem 24 horas, você não consegue transformar o dia para que o dia tenha 48 horas. Isso é válido para tudo, em todas as áreas. Então, assim, a gente vai ter
essas questões, e essas questões também vão ter que ser regradas. Tudo isso vai ter que ser regrado. Então, assim, vai demandar uma capacidade de negociação da sociedade que eu me pergunto se a gente tem. Esse é outro problema. E se não tiver, isso vai gerar conflito, né? Quando você não consegue negociar, você gera conflito, que os tribunais não vão conseguir resolver. Então nós vamos ter mais conflitos ainda. Então assim, a gente tem que eu acho que essa quarentena pode ser usada para isso, e não está sendo usada, infelizmente, para pensar em como nós vamos resolver esses conflitos, né? Quais os protocolos a serem seguidos, né? Porque se a gente não pensar nisso, a gente vai ter a verdadeiro problema vai ser posterior, né? Vai ser de natureza econômica, mas o de natureza econômica vai estar travado justamente porque a gente não sabe como resolver. Eu reduzo meu salário, eu aceito reduzir meu salário, mas a outra empresa também está aceitando reduzir. Quer dizer, como é que o sindicato vai ver isso? As relações que existem vão ser afetadas. Então, assim, do aspecto jurídico, acho que vão ter livros e livros e livros escritos sobre isso, né? Fora os filmes e livros de literatura que vão ser escritos. Mas isso vai ser mais à frente. A gente, nesse ano e no ano que vem, vai ser um ano, assim, vai ser muito diferente. A gente não tem parâmetro, né? Então, assim, resumindo, o que a gente tem que ter bastante calma agora, se aperceber de que as decisões têm que ser tomadas de forma firme e com eficácia, mas a gente tem que ter uma ideia do quadro maior, né? E esse quadro maior é o quadro, implica em quadro econômico, quadro de saúde, quadro jurídico, né? E em termos de, mais especificamente no quadro jurídico, eu acho que a gente pode aproveitar, tenho certeza que a gente deve aproveitar esse tempo agora para pensar em como a gente vai, ou poderia, regrar esse número gigantesco de demandas que vão ocorrer na área comercial, trabalhista, né? E começar a pensar em estratégias que não sejam judiciais para tentar equacionar isso, né? Claro que o judicial ele é relevante, porque ele, em última análise, está sempre ali, pode sempre ser usado. Mas dada a ineficiência que vai ocorrer no judiciário, vai ficar com essa multiplicação de demandas, essa estratégia negocial é a que vai ter que imperar. E isso, portanto, os próprios advogados entre si, quer dizer, a própria classe vai ter que propor e agir nessa direção. Ou seja, deixar de lado o judicial e procurar levar ao máximo a negociação e incutir essa ideia firmemente no cliente, né? Ou seja, se a gente for para o judicial, a gente não resolve a demanda e você precisa resolver a demanda rapidamente. Isso é muito difícil porque o cliente ele acha, ou tem a ideia, melhor dizendo, que quando é resolvido de forma negocial, é porque é fácil, é porque foi fácil. Na verdade é o contrário. Na verdade é muito mais difícil, porque você tem que ter uma expertise muito maior, uma capacidade muito maior e uma compreensão muito maior, porque você, para negociar bem, você tem que projetar bem o que seria a causa judicial. E ao mesmo tempo o cliente que poderia ficar 2, 3, 4, 5 anos para resolver um problema, tem seu problema resolvido em 2, 3 meses. Então as pessoas têm que se aperceberem disso, que a gente vai ter que resolver isso majoritariamente de forma negocial e vai ter que ser valorizado dessa forma negocial para que seja eficaz e para que efetivamente ocorra.